bom! Chegou mais um dia para a nossa reflexão. Que maravilha estar aqui com você, membro do programa Tempo de Recomeçar. Estamos próximos aos 40 mil assinantes neste programa. Que bom ter você conosco nesta parceria. Vamos divulgar os vídeos que este canal publica todos os dias. Isso é muito bom, nós termos um canal onde o único objetivo é divulgar o nome de Jesus, é propagar a palavra santa de Jesus. Para a meditação de hoje, invoquemos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 27 a 33. Hoje, dia 1º de junho de 2024. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. A questão da autoridade. Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém enquanto andava pelo templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se dirigiam a Jesus e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazeres isso? Jesus disse: vou perguntar-vos uma coisa. Respondei-me e então vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Responderemos então: dos homens. Eles temiam a multidão, já que todos consideravam que João era de fato um profeta. Responderam então a Jesus: não sabemos. E Jesus retrucou-lhes: nem tampouco eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, não é a primeira vez que tentam pegar Jesus em uma cilada. No entanto, Jesus, Mestre e Senhor, cheio do Espírito Santo, ele sempre tinha uma palavrinha certa, onde ele, vamos dizer assim, afugentava os seus perseguidores. E sempre nós vamos observar que eram perguntas vazias, que não tinham o menor sentido. Era apenas uma curiosidade, pela curiosidade. Não tinha fundamento. Eles não estavam buscando conhecimento, mas eles estavam simplesmente tentando causar um constrangimento diante de Jesus. Jesus, porém, não sentia-se constrangido porque ele era repleto do Espírito. Observemos, então, que na nossa vida também, vez ou outra, aparece alguém com essas perguntas vazias, tentando nos intimidar. No entanto, quando nós fazemos a opção, quando nós escolhemos Jesus,
nós temos a certeza que Ele está ao nosso lado e Ele não nos abandona. Observemos também que as atitudes de Jesus eram diferentes àquele tempo, assim como nós hoje. O cristão hoje, ele literalmente vive contramão. E muitas das vezes o cristão é mal interpretado. Porque para ficar bem na sociedade, precisa estar conforme ela. Mas o que o Senhor nos disse? Conformai-vos no Espírito. Então a nossa forma deve ser a forma do Espírito e não a forma do mundo. Por isso que precisamos ser diferentes mesmo. Nós não podemos realmente ser igual, estar nos mesmos lugares. Realmente não tem como. Em muitos lugares, em muitas atitudes, é impossível um cristão se adequar. Mas observemos, irmãos, que Jesus não destratava esses malfeitores. Muito pelo contrário. Ao invés de Jesus dar uma resposta, ele lançou uma pergunta. E lógico, evidente que eles não saberiam responder. Porque as perguntas de Jesus eram inspiradas por Deus. E quem não vive sob a orientação de Deus, não consegue responder, interpretar, não consegue viver aquela situação, não consegue. Porque quem vive de acordo com o mundo, pensa e age como o mundo. Então, observemos aqui que Jesus também, ele não procurava dar explicações, ele simplesmente vivia Deus, ele respirava Deus. Em conformidade com o Evangelho, nós lemos aqui na primeira leitura, segunda liturgia diária: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras preditas dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mantenhamos firmes, fortes, busquemos a unção de Deus para termos a palavra certa no momento certo, principalmente quando nós estivermos em uma situação constrangedora. E tem uma parte lindíssima aqui na leitura de Judas que diz assim: tratai com misericórdia. Então, ele diz: edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e orai no Espírito Santo, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aos que estão com dúvidas, tratai com misericórdia. Então, quando nós estivermos diante dessas pessoas curiosas, vaziamente curiosas, tratai-as com misericórdia. Coloquemos aqui então em oração todas as pessoas que precisam das nossas orações. Aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade muito grande. Sobre mim, sobre você, peçamos sempre a graça de Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Amém.